Prisco está no ponto, está comigo aqui. Tudo bom, Prisco? Tudo bem, Fernando? Reunião que aconteceu para o transporte integrado, você conversou com a representante da prefeitura, foi direto com o Camilo Martins? Foi, exatamente com o prefeito. Qual foi a resposta, com o prefeito Camilo Martins. Bom dia, Fernando. Bom, primeiro aspecto que ele quis esclarecer foi o seguinte, porque tem aí a leitura de que a Câmara de Vereadores demorou muito a se manifestar, o que ocorreu no último dia 28 de dezembro, antes dos vereadores entrarem no recesso parlamentar. Por que só foi votado a 28 de dezembro? Porque o governo do Estado levou exatos 92 dias para responder a uma série de indagações da Câmara de Vereadores. Isso lá em agosto, setembro. Esse é o primeiro aspecto. Então, o atraso não foi só dos vereadores, foi do próprio governo do Estado. Pois muito bem, esclarecido os dados levantados pelos vereadores, o que ocorreu? Votaram no dia 28, praticamente por unanimidade, só que com 4 adendos. Quais são eles? Primeiro, a implantação de 3 terminais integrados e a manutenção dos atuais abrigos, além da construção de novos. E tanto os atuais quanto os futuros seriam mantidos, e a implantação dos 3 terminais, ou pelo governo do Estado, ou pela empresa que venha a ganhar a licitação. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, corredor de ônibus. Isso é responsabilidade ou do governo do Estado, que cortem, evidentemente, Palhoça, que tem uma faixa territorial extensa. Os corredores de ônibus, ou o governo do Estado, ou a empresa que venha a ganhar a licitação. Também tem outro aspecto que é o seguinte, subsídio. A Prefeitura de Palhoça nunca deu subsídio às empresas de transportes, ao contrário de Florianópolis, que tem tradição. Então, se alguém oferecer subsídio, ou será o governo do Estado, porque a Prefeitura, em hipótese alguma. E a quarta e última exigência da Câmara, dentro daquilo que foi aprovado, como disse, no dia 28 de dezembro, é o seguinte, todos os municípios entram juntos no transporte integrado. E por que isso, Fernando? Por que, Prisco? Porque o contrato de transporte coletivo de Florianópolis expira em 2034. Portanto, daqui 14 anos. Foi licitado há pouco tempo. Então, para as mesmas empresas, bem verdade. Então, o que ocorre? Palhoça entra? Entra. Desde que Florianópolis também entre junto. A Florianópolis participou da reunião. Pois é, mas só vai poder entrar em 2034. Daí Palhoça entra, São José e Biguaçu também, que são os maiores municípios, além de Santa Maria da Imperatriz, e esse consórcio pode reunir de 9 a 11 municípios. E municípios pequenos como São Martinho, Rancho Queimado, São Pedro de Alcântara e tantos outros, Anitápolis, onde o transporte vai englobar 10, 15 munícipes. Como é que fica isso? Quem vai bancar isso? Os municípios maiores? Não. É o governo do Estado? É a própria empresa que ganhar? E essa empresa vai ter interesse na colocação de municípios pequenos? Então, é uma ampla discussão, e o prefeito Camilo Martins não compareceu à reunião porque na segunda-feira ele vai decidir sobre o projeto aprovado na Câmara de Vereadores, que está agora submetido ao departamento jurídico. É bem provável que sancione integralmente. Aí, Florianópolis vai ter que se posicionar. Como é que é? Todos entram agora, 2020, 2021, 2022, e a capital só em 2034? Está colocado o assunto em debate. Agora, o detalhe importante, Fernando. o que a gente está cobrando é a participação dos municípios na discussão. Estou falando desde o início. Não estamos falando que o projeto seria assinado hoje. A discussão acontece e ninguém Até porque é uma tem que se discussão ausentar. de longo prazo, né? Vai longe, eu falei, isso não é de um dia para o outro que vai ser resolvido. Agora, se ausentar da discussão, na minha opinião, é falar o seguinte, a gente não tem interesse. A gente não tem interesse. Agora, por isso trouxe importante aqui, Florianópolis está com o projeto, com o sistema
de transporte público recém-licitado, o consórcio Fênix assumiu há pouco tempo. Só que esse consórcio não pode abraçar as outras cidades com as empresas que já atuam nas outras cidades? Agora, interessante que Florianópolis fez agora há pouco uma licitação, mas quando já se discutia transporte integrado. Já. Porque isso vem lá desde o governo lá de Mundo Colombo. E deixou de então lado deixou também. Acontecer. Claro. Então a Prefeitura de Florianópolis tem que responder isso. E outra coisa, de novo também veio os investimentos do consórcio Fênix, porque as empresas são as mesmas, que se uniram para concorrer ao certame. Isso não pode acontecer na Grande Florianópolis? A grande verdade é que pode acontecer na Grande Florianópolis? Nessa área do transporte coletivo, aqui em Santa Catarina, como de resto, em boa parte do Brasil, a gente verifica aí que interesses? É tudo muito bem mapeado, né? Tudo bem planejado. E a pergunta que eu repito, quem tem interesse que o transporte público não avance? E é fundamental. Quem vai me responder? E é fundamental, meu caro Fernando, pelo seguinte, nós temos hoje, aqui nesse entorno da Grande Florianópolis, no mínimo 1 milhão de habitantes. 400 mil usuários. 1 milhão de habitantes. Mas não é só isso. Na temporada, os turistas acabam buscando o litoral catarinense, que é belíssimo, e para encerrar, tem os outros catarinenses que se deslocam de outras regiões para vir à Grande Florianópolis. Então nós estamos falando de um volume muito bom de carros e de pessoas muito grande. Por isso, mais do que nunca, a importância do transporte integrado coletivo. E da discussão. Eu já falei, se Palhoça não quer participar, tem os motivos, se apresentar, não tem problema. É necessária a discussão. Daqui a pouco eu volto a conversar. Cláudio Prisco Paraíso com a gente.